Olá! Vamos começar a terceira parte da nossa aula 1. Nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de enfermagem. Vamos relembrar os conceitos deste processo. Vamos falar um pouquinho da taxonomia Nanda, Nick, Nock e de que forma os diagnósticos eles são montados, escritos, tá bom? Sugiro novamente a vocês a realização dos exercícios propostos na aula presencial. Vamos lá então? Começando pelo conceito de processo de enfermagem, né? Então, nós temos a SAI como uma atividade privativa do enfermeiro, segundo a lei do exercício profissional. Então, a gente tem aí a resolução 358 de 2009, que coloca como necessariamente a implantação da SAI aconteça em toda a instituição de saúde pública e privada, porque é essa sistematização que organiza o nosso trabalho, né? É dessa forma, né, da organização da SAI, que eu faço a operacionalização do processo de enfermagem. Nesse sentido, né, a nossa resolução, a 358, ela organiza o nosso processo de enfermagem em 5 fases, ou 5 etapas. Lembrando que essas etapas, elas são interdependentes, mas estão interrelacionadas, né? São interdependentes e interrelacionadas. Então, a gente tem a coleta de dados, que nós podemos chamar de histórico de enfermagem ou investigação, os diagnósticos de enfermagem, o planejamento de enfermagem, a implementação da assistência de enfermagem e, por fim, então, a avaliação de enfermagem. Isso tudo, gente, pensando no indivíduo, na família e na comunidade. Esse é um gráfico, é um esquema, né, visual, uma representação gráfica do processo de enfermagem segundo Wanda Horta, que foi a nossa precursora na década de 70 do chamado processo de enfermagem aqui no Brasil. Então, ela propunha na fase 1 o histórico de enfermagem, na 2 o diagnóstico, tudo interrelacionado e interdependente. Do diagnóstico de enfermagem, o plano assistencial, o plano de cuidados ou prescrição de enfermagem. Como 5º passo, a evolução, e tinha o 6º passo, que é o prognóstico, tá? Mas para o nosso Conselho Federal, a resolução 358 divide, organiza em apenas 5 etapas, tá? Então, o processo de enfermagem, ela tem como primeira etapa, desculpa aqui, faltou o S, a investigação ou coleta de dados, que é a obtenção de informações sobre a pessoa, sobre a família ou a coletividade. O diagnóstico de enfermagem, que é o julgamento clínico, a interpretação das demandas. O planejamento, que é a determinação dos resultados que você espera alcançar. A implementação da assistência, que é a realização propriamente dita das intervenções. E a avaliação, né? Que é um processo sistemático e contínuo de verificação de necessidades e mudanças naquilo que você prescreveu, planejou, baseado naquilo que você colheu. Então, veja, essas etapas estão sempre interrelacionadas, né? E aí nós temos a taxonomia Nanda. Então, nós temos Nanda, que são os diagnósticos, Nick, que são as intervenções, e o Nock, que são os resultados de enfermagem. Dessa forma, nós trabalhamos com a definição dos diagnósticos, a implementação ou planejamento, que são os resultados que eu espero, né? Que são as intervenções que eu vou realizar para que eu alcance os resultados esperados. Então, é importante nas instituições, como a nossa própria norma diz,
que nós utilizemos a classificação dos diagnósticos, e daí nós temos a cada 2 anos a publicação da NANDA, né? Do livro que traz, o compêndio que traz os diagnósticos, todos aqueles que foram alterados, que foram incluídos, que estão sob análise. Então lá nós temos os domínios, as classes, os diagnósticos de risco, os diagnósticos que já estão presentes. Então nós vamos diagnosticar para o cuidado o nosso paciente de acordo com aquilo que nós coletamos no nosso histórico de enfermagem, na nossa investigação, na nossa consulta. Então, a partir do momento que eu coleto os dados, então eu escuto o meu paciente, eu escuto o que ele tem para falar e eu examino, porque o corpo conta. Então, através das técnicas de inspeção, palpação, ausculta e percussão, eu desenvolvo o exame físico. Enquanto eu vou desenvolvendo o exame físico, eu vou coletando dados que o corpo está me mostrando e vou associando esses dados com a história atual da doença ou com a história pregressa do indivíduo, bem como com aqueles dados que eu coletei no prontuário, nos históricos de outros profissionais que já tinham feito anotações. A partir do momento que eu coletei todos esses dados, eu tenho material para realizar meu julgamento clínico. Realizando o julgamento clínico, eu já posso, então, pontuar os meus diagnósticos. Com os diagnósticos prontos, eu já tenho como pensar nas intervenções. Então, eu já tenho como pensar num planejamento de cuidado. Eu já tenho como pensar na prescrição do cuidado. E a partir do momento que eu prescrevi, que eu planejei uma assistência, eu tenho então que a cada 6, 12, 24 horas, de acordo com a rotina da instituição, fazer a minha evolução de enfermagem. Ver quais foram os resultados esperados que eu alcancei. Aqueles resultados que eu alcancei, ok, ótimo, vamos evoluir, ver o que evoluiu nesse histórico, nessa característica da doença, o que eu posso alterar nos diagnósticos e o que então eu tenho que alterar na minha prescrição, no meu plano de cuidados, ok? Então esse é o chamado processo de enfermagem. Não tem segredo nenhum, a gente só precisa entender como fazer adequadamente e estudar para que a gente possa fazer um bom julgamento clínico. Lembrando que enfermeiro prescreve cuidado. Outros profissionais fazem outros tipos de prescrição. Enfermeiro prescreve cuidado, porque a função da enfermagem é cuidar, e cuidar com qualidade, sabendo o que está fazendo, ok? Bom, para que a gente possa, então, entender os diagnósticos, a gente tem que entender que existe o diagnóstico real, que é aquele que está presente, que é formado pelo título, o fator relacionado, que está lá no compêndio, na NANDA, e as características definidoras, que vão ter algumas na NANDA, mas que característica definidora você vai ver no seu indivíduo enquanto você faz um exame físico, né? Enquanto você faz sua evolução, enquanto você colhe o histórico. E tem o diagnóstico de risco, que é aquilo que o paciente pode vir a ter. Então, o título mais os fatores de risco. Então, por exemplo, risco para infecção. Então, indivíduos que têm catéter, sonda vesical, própria questão dele estar internado, é um paciente que tem um diagnóstico de risco, que é o risco para infecção. O diagnóstico de promoção da saúde, que é o título mais a característica definidora, tá? O diagnóstico de bem-estar, o título inicia então com potencial para melhoria, seguido pelo nível mais alto de bem-estar que o indivíduo ou grupo deseja. E os diagnósticos sindrômicos, que é título, fator relacionado e características definidoras. Então vamos lá.
Exemplo de um diagnóstico real: troca de gases prejudicada. Título: fator relacionado ao desequilíbrio da ventilação, perfusão em decorrência de queimaturas. Características definidoras: caracterizado por taquipneia e taquicardia. Eu observei isso no paciente, tá? Diagnóstico de risco. Título mais fator de risco. Título: risco, sempre começa com risco, porque é diagnóstico de risco. Para débito cardíaco diminuído, fator de risco relacionado a hipertireoidismo descontrolado e aumento da sobrecarga cardíaca. Diagnóstico de promoção da saúde. Título mais característica definidora. Título: disposição para nutrição melhorada. Característica definidora: caracterizado por ou evidenciado por, não tem diferença. Atitude em relação à comida coerente com as metas de saúde. Ok? Exemplo de diagnóstico de bem-estar. Então, lembrando do potencial para melhoria. Vamos lá. Comportamento de busca da saúde, potencial, ele está buscando a saúde. Relacionado a autoestima elevada, evidenciado por desejo expresso de buscar um nível mais alto de bem-estar. Então, diagnóstico de bem-estar. Agora vamos para diagnóstico de síndrome. Vamos lá então, a palavra síndrome do estresse. Então, título: síndrome do estresse por mudança. Relacionado à barreira por idioma. Característica definidora: caracterizado por ou evidenciado por isolamento. Tá vendo? Não tem segredo, né? É uma atividade que nós precisamos dominar. Se não dominamos, precisamos, porque é a execução do nosso cuidado, a sistematização do nosso trabalho. É o que caracteriza um enfermeiro como enfermeiro. Saber realizar o processo de enfermagem. Então, nós temos encontrado isso em diversas questões de concurso, está sendo muito cobrado. Lembrem sempre da legislação 358, Conselho Federal de Enfermagem, Lei do Exercício Profissional. Isso é privativo do enfermeiro. É privativo do enfermeiro a realização do processo de enfermagem. Então fica aqui a minha dica: estudem bastante esta parte, ok? Gente, terminamos aqui então um resumo em vídeo da nossa aula 1. Eu imagino ter auxiliado vocês. É um vídeo para vocês utilizarem após a aula ou antes da aula, para que vocês possam fortalecer alguns conceitos, ok? Bons estudos e até mais!